Olá, pessoal! Bem-vindos a essa nossa análise sobre os princípios fundamentais da Constituição. A gente vai direto ao ponto, ok? Foco total no que você precisa saber para gabaritar as questões de concurso sobre os artigos 1º ao 4º. Vamos lá? Para começar, já traga uma questão clássica de prova. E aí, certo ou errado? Para responder esse tipo de pergunta com total segurança, sem hesitar, é fundamental dominar os princípios fundamentais. E o primeiro passo para isso é entender a diferença crucial entre regras e princípios. Então, antes de a gente mergulhar de cabeça nos princípios, vamos entender como a nossa Constituição é construída. Ela tem dois tipos de normas. Dominar essa base aqui vai evitar muita dor de cabeça e muita armadilha de prova lá na frente. Ok, vamos dar uma olhada nessa tabela. Do lado esquerdo, as regras. Pensa nelas como um interruptor de luz. Ou tá ligado ou tá desligado. É a lógica do tudo ou nada. Ou você cumpre ou você descumpre. Simples assim. Agora, olha para o lado direito, os princípios. Ah, aqui a coisa muda. Eles são mais como um equalizador de som, sabe? Você ajusta os níveis. Eles são ponderados. Por exemplo, a liberdade de expressão versus o direito à privacidade. Um não vai simplesmente apagar o outro. Eles são balanceados, pesados na balança. É a tal da lógica da ponderação. Entender isso é a chave de tudo em direito constitucional. E o que são, então, os princípios fundamentais? Bom, eles são basicamente as grandes decisões políticas, as escolhas essenciais que foram feitas para estruturar o nosso Estado. Pensa neles como a espinha dorsal, o DNA do Brasil. E onde a gente acha isso? Logo no comecinho da Constituição, ali nos artigos 1º a 4º. Agora sim, vamos para o artigo 1º, que lista os 5 fundamentos da nossa República. E é aqui que eu vou te dar a ferramenta de memorização mais poderosa para você nunca mais errar isso na prova. Tá aí na tela. Soa-se diva plu. Gente, isso aqui não é uma sugestão, é quase uma ordem. Memorize. Esse mnemônico é a sua arma secreta para lembrar na hora H dos fundamentos da República. Vamos lá, repete em voz alta comigo. Soa-se diva plu. E agora, vamos decifrar o código. SO de soberania, CI de cidadania, DI de dignidade da pessoa humana, VA de valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e, por último, PLU de pluralismo político. Grava bem, hein? Esses são os 5 pilares que sustentam o nosso Estado. Beleza, agora que a gente já sabe quais são os fundamentos, vamos mergulhar em cada um deles. E o nosso foco é total naquilo que as bancas, principalmente a Sebrasp, adoram cobrar. Vamos ver os detalhes. Começando pela soberania. O que é isso na prática? Bom, aqui dentro do Brasil, significa que não tem nenhum poder acima do poder do Estado. E lá fora, na ordem internacional, quer dizer que o Brasil não se curva, não se subordina a nenhum outro país. É a autoridade máxima, ponto final. Mas de onde vem essa soberania toda? O parágrafo único do artigo 1º, que está aí na tela, já mata a charada. Todo o poder emana do povo. Atenção aqui, o poder não é do Estado em si, o poder é do povo. Esse é o princípio da soberania popular, um dos pilares da nossa democracia. E aqui, atenção redobrada. Essa é uma pegadinha clássica que derruba muita gente. A comparação na tela deixa bem claro. De um lado, a soberania. Ela pertence só à República Federativa do Brasil, ao país como um todo. É o poder total. Do outro lado, a gente tem a autonomia. Esse é um poder mais limitado que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios têm para se organizar. Então, para nunca mais esquecer, o estado do Rio de Janeiro não é soberano, ele é autônomo. Grave isso a ferro e fogo. Vamos para a dignidade da pessoa humana. Pessoal, isso aqui não é só mais um fundamento. É o princípio supremo, é o chefão de todos os princípios, o valor-fonte de todo o nosso sistema de leis. Tudo no direito brasileiro tem que ser lido e interpretado a partir dele. A ideia é simples e poderosa. O Estado existe para servir a pessoa e não o contrário. E para provar que isso não é só um papo bonito, olha o poder prático desse princípio. O Supremo Tribunal Federal usou a dignidade da pessoa humana como base para decisões que mudaram a sociedade. Primeiro, reconheceu a união homoafetiva como família. Depois, autorizou as pesquisas com células-tronco e até mesmo protegeu o direito de uma pessoa não ser forçada a fazer um teste de DNA. Ou seja, é um princípio com consequências bem reais. Seguindo para os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Muita, mas muita atenção aqui, porque é ponto certo de prova. A livre iniciativa não é um direito absoluto.
Ela não é um cheque em branco para fazer o que quiser. Ela tem limites, e esses limites estão na própria Constituição. E aqui está o ponto crucial, consolidado pelo STF. As regras que regulam o mercado e principalmente que defendem o consumidor são totalmente compatíveis com esse fundamento. Lembra daquela pergunta lá do começo? A resposta é errado. A livre iniciativa, ela é limitada pela defesa do consumidor. E o pluralismo político, o último fundamento do sócio de Viva Plu? Ele garante a nossa liberdade de ter convicções políticas, filosóficas, de pensar diferente. Mas, atenção de novo, ele tem um limite bem claro. É simples. Discurso de ódio não é opinião política, é crime. Então ele não está de jeito nenhum protegido pelo fundamento do pluralismo político. As bancas adoram criar questões dizendo que o pluralismo é absoluto, que vale tudo, e isso está redondamente errado. Ok, vencemos os fundamentos. Agora vamos avançar para esclarecer 3 conceitos que as provas amam confundir: forma de Estado, forma de governo e regime político. Vamos organizar isso de uma vez por todas. Esse quadro resume tudo o que você precisa. Nossa forma de Estado é a federação. Como o poder se divide no território? Em federação. Nossa forma de governo é república. Qual a relação entre quem governa e quem é governado? De república. E o nosso regime político é a democracia. Como o poder é exercido? Democraticamente. Federação, república e democracia. Memoriza essa trinca, porque isso cai, e cai muito. E só para consolidar, vamos ver as 4 características principais da nossa federação. Primeiro, ela foi formada por um movimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Segundo, o vínculo é indissolúvel. Isso quer dizer que não existe direito de secessão. Nenhum Estado pode decidir sair do Brasil. Terceiro, ela é cooperativa. Os entes colaboram entre si. E quarto, como a gente já viu, os entes são autônomos e não soberanos. Para fechar, todos esses princípios que a gente viu juntos formam o que a nossa Constituição chama de Estado Democrático de Direito. Vamos entender o que isso significa na prática. Um ponto importante da nossa democracia, que é semidireta, é que o povo pode participar diretamente das decisões. E para isso, é vital saber a diferença entre plebiscito e referendo. É fácil. Olha só. Plebiscito é prévio, acontece antes da lei ser criada. O povo é consultado sobre um tema. Já o referendo é posterior, acontece depois que a lei já existe, para confirmar ou rejeitar essa lei. Uma dica: pede plebiscito, pede prévio. E para a gente amarrar tudo o que conversamos, aqui estão os pilares que definem o nosso Estado. Juntos, eles formam um sistema que se baseia na supremacia da Constituição, no poder que vem do povo, na garantia de direitos fundamentais, na separação dos poderes, na legalidade e, claro, na busca por uma justiça social. É, no fim das contas, a síntese do projeto de nação que a gente tem. O que as bancas de concurso mais gostam de cobrar, sem enrolação. Beleza? Então qual que vai ser o nosso roteiro? Primeiro, a gente vai entender a separação dos poderes. Depois, quais são os objetivos da nossa república. Aí, como o Brasil se relaciona com o resto do mundo. E, para fechar, a diferença crucial entre direitos e garantias e como eles evoluíram. O plano é que, no final, tudo isso se conecte da mente para gabaritar a prova. Vamos começar pelo alicerce de tudo, né? A separação dos poderes. Se a gente não entende isso aqui, o resto fica bem mais complicado. É o ponto de partida fundamental para mandar bem em qualquer questão de constitucional. A primeira coisa para anotar aí, a palavra-chave é flexível. Esquece aquela imagem de 3 caixinhas separadas, cada uma no seu canto. Não é assim que funciona. O poder do Estado é uma coisa só, indivisível. O que a Constituição faz de forma muito inteligente é distribuir as tarefas, as funções, para um poder ficar de olho no outro. E para quê? Para evitar que alguém abuse da força. E é exatamente aqui que a gente vê essa tal flexibilidade na prática. E isso, olha, despenca em prova. Cada poder tem sua função principal, a chamada função típica. Mas, e aqui está o pulo do gato, eles também exercem funções atípicas. É como se, de vez em quando, o executivo legislasse por meio de medida provisória ou o judiciário cuidasse da sua própria administração. Essa interação controlada que faz a máquina toda girar. Isso tudo tem um nome famoso, que a gente importou, Sistema de Freios e Contrapesos, ou Checks and Balances. A lógica é simples e genial. É um poder controlando o outro, literalmente freando os excessos para que ninguém dispare na frente ou mande sozinho. É o que garante o equilíbrio do jogo democrático.
E olha, isso não é só teoria de livro não, viu? O Supremo Tribunal Federal vive batendo martelo nisso. A regra do jogo federal tem que ser espelhada nos estados. Um estado não pode, por exemplo, criar um mecanismo de controle que não existe na Constituição Federal. O modelo é um só e precisa ser seguido para garantir a harmonia no país inteiro. Certo. Até aqui a gente viu a estrutura, o como a casa está organizada. Agora vamos entender o propósito. Para que existe o Estado brasileiro? Vamos descobrir quais são as metas, a missão da nossa República. Presta muita atenção aqui porque isso é dica de ouro. São 4 objetivos e cada um começa com um verbo de ação. É construir, garantir, erradicar e promover. As bancas trocam esses verbos para confundir. Para não cair nessa, tem um mnemônico que salva. Conga erra pró. Grava isso. Conga erra pró. É o tipo de detalhe que separa quem passa de quem fica para trás. E aqui tem uma ideia poderosíssima. Quando a Constituição fala em promover o bem de todos, ela não está falando de uma igualdade só no papel. Ela fala de igualdade material. Isso significa que o Estado tem o dever de agir para reduzir as desigualdades que existem na vida real. É por isso que existem políticas como as ações afirmativas. É o Estado sendo proativo para tornar a igualdade real. Beleza, já vimos a organização interna e as metas aqui dentro do país. Mas e quando o Brasil sai de casa? Como ele se comporta com o resto do mundo? É o que a gente vai ver agora. Os princípios que regem as nossas relações internacionais. Alerta máximo de pegadinha de concurso. O examinador adora misturar essa lista de princípios com os objetivos que a gente acabou de ver. Então, vamos deixar claro. Objetivos são metas internas, a nossa lição de casa. Princípios internacionais são regras de conduta com outros países, a nossa etiqueta no cenário global. Não dá para confundir. E se liga nesse detalhe que é uma armadilha clássica. O texto diz que o Brasil vai buscar a integração dos povos da América Latina. Anota isso. A banca vai colocar na prova América do Sul só para te derrubar. O texto constitucional é claro, América Latina. É esse tipo de minúcia que faz toda a diferença. Muito bem, agora a gente entra num tópico que é a espinha dorsal do direito constitucional. A gente precisa saber diferenciar direitos de garantias. Pensa assim, uma coisa é o tesouro, outra coisa é a espada que protege esse tesouro. Vamos entender quem é quem nessa história. Para não fazer confusão, vamos organizar os termos. Pensa num funil. Lá em cima, bem amplo, estão os direitos do homem, uma ideia filosófica, universal. Descendo um pouco, a gente tem os direitos fundamentais, que são aqueles que um país escolheu e colocou na sua Constituição. E no plano internacional, temos os direitos humanos, previstos em tratados e convenções. Então, voltando à nossa diferença principal. Direitos são os bens, os valores que a Constituição protege. É a vida, a liberdade, a propriedade, é o nosso tesouro. Já as garantias são as ferramentas, os instrumentos que usamos para defender esses direitos quando eles são ameaçados, como o habeas corpus ou o mandado de segurança. E para isso fica gravado na pedra o exemplo mais famoso de todos. O direito é a liberdade de ir e vir, certo? Agora, se essa liberdade for ameaçada ilegalmente, qual é a garantia que a gente aciona? O habeas corpus. Simples assim. O direito é o bem, a garantia é o remédio. Ok, já entendemos o que são os direitos e como protegê-los. Mas eles sempre existiram assim? Claro que não. Para fechar nosso papo, vamos ver a jornada histórica desses direitos, a sua evolução. E a chave para entender essa evolução está naquele lema que todo mundo conhece: liberdade, igualdade e fraternidade, lá da Revolução Francesa. Cada uma dessas palavras vai ser o pilar de uma dimensão de direitos. E um detalhe importante. Por que hoje se prefere falar dimensões em vez de gerações? Porque geração dá a ideia de que uma substitui a outra. E não é isso. A ideia de dimensão é melhor porque mostra que os direitos se acumulam, eles se somam como camadas de proteção que vão sendo adicionadas. Então, olha só este resumo prático. A primeira dimensão, ligada à liberdade, exigia um não fazer do Estado. A segunda, ligada à igualdade, já exigia um fazer, uma prestação de serviços como saúde e educação. E a terceira, da fraternidade, vai além do indivíduo e foca em direitos coletivos, como o meio ambiente. E o processo não para. O mundo muda e o direito corre atrás. Hoje já se discute uma quarta dimensão, ligada à globalização e à informação. E até uma quinta, que seria o direito à paz. Isso mostra que os direitos fundamentais são uma construção contínua. Nos próximos minutos, a gente vai direto ao ponto, tá?
Vamos desossar os conceitos que realmente caem na prova de um jeito bem organizado e focado 100% na sua aprovação. Bora começar? Para começar, a gente precisa entender o alicerce de tudo, a relação entre cada um de nós e o Estado. E a teoria dos status, do jurista alemão George Jelinek, é a ferramenta perfeita para isso. Ela organiza essa relação em 4 posições diferentes. Entender bem essa teoria é o primeiro passo para classificar qualquer direito fundamental que aparecer na sua frente. O primeiro é o que a gente chama de status passivo. Pensa nele como uma posição de sujeição mesmo. É aqui que o Estado impõe deveres, obrigações, proibições, e a gente, como indivíduo, tem que obedecer. O exemplo mais clássico de todos, a obrigação de pagar impostos. O Estado determina e o cidadão, bom, ele está sujeito a essa ordem. Agora, vamos para o oposto completo, o status negativo. Aqui, a palavra-chave é liberdade. É como se fosse uma bolha, uma esfera de autonomia, onde o Estado, olha só, não pode interferir. São os famosos direitos de defesa, que funcionam como um verdadeiro escudo para o cidadão. Liberdade de expressão, direito de ir e vir, são exemplos perfeitos. O dever do Estado aqui é um só, não se meter. Em seguida, a gente tem o status positivo. Se no negativo o Estado tinha que ficar na dele, aqui ele tem que agir. É a posição que permite a gente exigir uma ação, uma prestação positiva do Estado. Sabe, saúde, educação, segurança, são direitos que dependem do Estado se mexer para se tornarem realidade. E por último, mas não menos importante, o status ativo. Nesse ponto, o indivíduo não é mais passivo, não está só se defendendo, nem só exigindo algo. Aqui, ele participa ativamente da formação da vontade do Estado. É a cidadania em plena ação, sabe? Através do exercício dos direitos políticos. E o exemplo mais importante, claro, é o direito ao voto. Certo. Agora que a base da relação indivíduo-Estado está entendida, vamos para o nosso kit de ferramentas de prova, as características dos direitos fundamentais. Dominar cada uma delas é o que vai dar aquela vantagem para resolver as questões que, vamos ser sinceros, eliminam a concorrência. Tá aí o mapa completo na tela: universalidade, historicidade, indivisibilidade e todas as outras. Mas sem pânico com essa lista enorme, a gente vai focar exatamente naquelas que as bancas mais adoram cobrar, detalhando uma por uma para não sobrar nenhuma dúvida. Primeiro, a historicidade. É fundamental entender isso aqui. Os direitos fundamentais não apareceram do nada prontos e acabados. Eles são o resultado de lutas, de processos históricos de conquista. E justamente por isso, eles não são estáticos. Eles evoluem, se transformam e podem, sim, ser ampliados com o tempo. Agora, 2 características que andam de mãos dadas: inalienabilidade e imprescritibilidade. Inalienabilidade significa que uma pessoa não pode vender ou transferir seus direitos fundamentais. Eles simplesmente não têm um preço. E imprescritibilidade quer dizer que eles não se perdem se você não usar. O seu direito à liberdade não expira se você decidir ficar em casa por 1 ano. Entende? E aqui, um ponto que gera muita confusão e é prato cheio para pegadinha: a irrenunciabilidade. O titular de um direito fundamental não pode renunciar a ele, ou seja, não pode abrir mão dele para sempre. Mas, e aqui está o pulo do gato, ele pode sim deixar de exercê-lo. Em situações bem específicas, pode até rolar uma autolimitação voluntária, como acontece com participantes de reality shows, que limitam temporariamente o direito à própria privacidade. Agora, a característica que mais despenca em provas: a relatividade. Memorize isso para a vida. Não existe direito fundamental absoluto. Todos, sem nenhuma exceção, podem ser relativizados quando entram em choque com outros direitos que também são protegidos pela Constituição. Entender essa regra de ouro resolve uma quantidade gigantesca de questões de prova. Ok, vamos subir um degrau. Agora a gente vai entrar em conceitos que separam quem está realmente preparado da multidão, as dimensões dos direitos e a importantíssima proibição do retrocesso social. Pensa numa questão de prova. Um governo cria uma lei que garante um novo direito social. Anos depois, um outro governo pode simplesmente chegar, revogar essa lei e acabar com o benefício? Essa é uma pergunta-chave para a gente entender o próximo conceito. A resposta é um sonoro não. E o nome disso é princípio da proibição do retrocesso, também conhecido como efeito cliquet. Cliquet é uma palavra francesa para catraca, sabe? E a analogia é perfeita. A catraca só gira para frente. Uma vez que um direito social é conquistado e consolidado, ele não pode ser tirado ou diminuído pelo legislador. Qualquer lei que tente fazer isso é inconstitucional.
Simples assim. Os direitos fundamentais também têm uma dupla face, uma dupla dimensão. Na dimensão subjetiva, eles são direitos que o indivíduo pode exigir diretamente do Estado, seja uma ação ou uma não ação. Já na dimensão objetiva, eles funcionam como princípios que irradiam valores por todo o sistema jurídico, influenciando a interpretação de todas as outras leis. Pensa na dimensão objetiva como o espírito da Constituição, que tem que guiar todo o resto. Bom, já que a gente viu que os direitos não são absolutos, a grande pergunta é: como é que eles podem ser limitados, então? É aqui que a gente entra numa área mais avançada e muito cobrada em provas. A teoria que explica os limites e as restrições aos direitos fundamentais. Existem duas grandes teorias sobre isso. A teoria interna diz que o limite já faz parte da definição do próprio direito, mas a que realmente nos interessa e que é adotada no Brasil é a teoria externa, ou relativa. Ela diz que os limites vêm de fora, principalmente quando um direito bate de frente com outro. É essa teoria que abre as portas para a gente usar a ponderação e a proporcionalidade para resolver esses conflitos. E aqui vem o pulo do gato. Se a lei pode limitar um direito, quem limita a própria lei? A resposta é a teoria dos limites dos limites. Basicamente, ela diz que o poder de restringir direitos não é infinito. O legislador não pode, ao criar uma restrição, destruir o coração, o núcleo essencial daquele direito. É uma barreira de proteção fundamental contra abusos. E qual é a ferramenta que o judiciário usa para avaliar se um limite é válido ou não? É o famoso teste da proporcionalidade, dividido em 3 etapas lógicas, um verdadeiro checklist. Primeiro, a adequação. A medida serve para atingir o objetivo? Segundo, necessidade. Não tinha um outro jeito menos prejudicial de chegar no mesmo resultado? E terceiro, proporcionalidade em sentido estrito. Colocando na balança, os benefícios da medida superam os prejuízos que ela causa? Até agora, a gente pensou nos direitos fundamentais como uma proteção contra o Estado, certo? Mas e nas relações entre pessoas comuns, empresas, associações? Eles também se aplicam? Vamos ver agora a chamada eficácia horizontal. A resposta é sim, com certeza eles se aplicam. A eficácia horizontal é exatamente isso. Aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas entre particulares. A ideia é que uma empresa, uma escola ou um clube também devem respeitar a dignidade, a privacidade e o contraditório das pessoas com quem se relacionam. Agora, o ponto crucial para a prova, atenção máxima aqui. Como essa aplicação acontece no Brasil? Existem 2 teorias, a da eficácia indireta e a da direta. E para sua prova, não pode ter dúvida. A tese que prevalece no Brasil, adotada pelo STF, é a da eficácia direta e imediata. Os direitos fundamentais incidem com força total nas relações privadas. É isso que a banca vai cobrar. E tem mais uma variação interessante, a eficácia diagonal. Ela se aplica a relações entre particulares onde existe um claro desequilíbrio de poder, uma assimetria. Pensa numa balança, não está equilibrada. O exemplo clássico é a relação de trabalho, entre empregador e empregado. Nesses casos, a aplicação dos direitos fundamentais se torna ainda mais importante para proteger a parte mais fraca.